Olá a todos! Eu me chamo Débora Milena de Medeiros Silva. Eu sou aluna do curso de Biotecnologia pela Universidade Federal da Paraíba. Eu estou pagando agora a disciplina de Química Orgânica 2 com o professor Luiz César Rodrigues e fiquei para falar um pouco sobre a videoaula com o seguinte tema: adição nucleofílica e derivados de ácidos carboxílicos alfa, beta insaturados. Espero que você goste da videoaula, que ela possa contribuir com o seu conhecimento e segue mais para a aula. Olá, pessoal! Aqui quem fala é Débora Milena, de Medeiros Silva. Eu sou aluna do curso de Biotecnologia pela Universidade Federal da Paraíba. Eu estou pagando a disciplina de Química Orgânica 2, ministrada pelo professor Luiz César Rodrigues. E eu fiquei com o tema da videoaula sobre decifrando o ataque nucleófilo em derivados de alfa e beta insaturados. Bem, essa aula tem o intuito da gente aprender esse mecanismo para ele ficar mais claro e eu espero que ao longo do vídeo você consiga entender, consiga captar o que eu quero mostrar nessa videoaula. E é isso, vamos iniciar. Bom, para a gente iniciar essa videoaula, se você chegou até aqui, né, provavelmente você já sabe o que é uma carbonila, o que é uma ligação dupla, né? Então, mas hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai falar mais sobre como esses dois grupos eles se tornam vizinhos em derivados de ácidos carboxílicos, como os ésteres e as amidas. Vamos lá, para a gente tentar visualizar um pouco, tenta imaginar aí na sua cabeça que a nossa molécula ela funciona como uma casa. E essa casa ela tem duas entradas. A gente tem a porta principal, né, que é o carbono da carbonila, que a gente nomeia como carbono 1, e a gente tem a porta dos fundos, que a gente pode chamar de o carbono beta, né? E aí, qual é o problema? Porque, qual é o problema disso, né? O nucleófilo, ele é o nosso visitante, ele está chegando na casa, ele é riquíssimo em elétrons, e aí ele vai ficar confuso, né? Com qual porta ele vai ter que entrar. Tipo, eu vou entrar pela porta da frente, a porta principal da carbonila, do carbono da carbonila, ou ir pela porta dos fundos, que é o carbono, do carbono beta, né? Ele vai ficar um pouco confuso. E aí a gente vai discutir nessa aula como é que esse nucleófilo ele vai decidir por onde ele quer, digamos assim, entrar pela casa, em qual lugar ele vai atacar na molécula e conseguir fazer a reação, né? Se inserir nela. Então, no decorrer da aula, a gente vai falar sobre esse mecanismo em si. Bom, antes de a gente ver a reação mesmo, a gente precisa entender como é que esse mecanismo ele se comporta, né? A gente tem que entender meio que a fofoca eletrônica que está acontecendo aqui. Então, a gente vai olhar para o oxigênio. Então, o oxigênio ele é um átomo mais ganancioso, né? Porque ele é mais eletronegativo. Se ele é mais eletronegativo, ele acaba puxando mais os elétrons para si, né? No caso, ele acaba puxando mais os elétrons da ligação dupla do carbono com o oxigênio para si. No caso, ele puxa a ligação dupla do carbono, né? E aí, mas veja como é interessante. Como a gente tem uma ligação dupla logo do lado, entre o carbono alfa e o carbono beta, os elétrons da dupla, eles correm para ajudar o carbono da carbonila que ficou pobre, né? No caso, o carbono da carbonila, ele acaba formando um carbocátion, ele fica com a carga positiva, né? E aí, o carbono, os elétrons, eles correm para ajudar justamente esse carbono que ficou pobre, né? Que virou um carbocátion. E aí, isso cria um efeito dominó, que a gente chama de ressonância, né? A gente já, com certeza, já ouviu falar, já aprendeu sobre isso, sobre a ressonância, que é quando os elétrons se movem
No caso, quando os elétrons se movem, o carbono beta acaba ficando com a carga parcial positiva, ou seja, agora temos dois alvos positivos na mesma molécula. Se você é um nucleófilo, você tem dois pratos cheios para escolher, o carbono 1 e o carbono beta, né? E aí o nucleófilo fica nisso, ele tá com dois banquetes para devorar ali no momento da molécula, tipo, ele tem dois caminhos para seguir nessa molécula. Tá, mas agora o nucleófilo, como eu falei anteriormente, ele vai ter dois caminhos, né? Ele tem duas situações na molécula muito favoráveis para ele atacar. Então, em qual situação ele vai atacar, em qual lugar, né? Tipo, como é que ele vai fazer essa escolha? Então, o primeiro caminho que a gente chama de ataque 1-2 ou golpe direto, que seria no carbono 1 e no carbono 2, bom, quando a gente fala golpe direto, a gente já está falando da questão como se fosse na porta principal da casa, digamos assim, na porta da frente. E aí, esse ataque, ele é muito rápido e ele também é rápido e bem agressivo, porque o nucleófilo, ele olha para a carbonila e não quer saber de conversa. Ele já ataca de cara o carbono 1, sabe? Nos derivados de ácido, como os ésteres, acontece algo especial, sabe? Quando o nucleófilo ele entra, o oxigênio expulsa o grupo que estava lá, o grupo de saída, né? É que se o nucleófilo chutasse o antigo morador para fora da casa, fazendo esse comparativo de novo com uma casa, chamamos isso de substituição nucleófila acílica. E quem faz isso, né? E quem faz isso são como é que eu posso dizer? Os nucleófilos mais agressivos, né? Poderíamos dizer os mais brutos, né? Então, uma dica aí para você lembrar desse, desse aspecto, né? Memoriza esses nomes, como reagente de Grignard e hidreto de lítio e alumínio. Eles são nucleófilos duros, eles têm muita carga negativa concentrada e vão direto ao ponto mais positivo, que é a própria carbonila. Um exemplo prático que você pode ter na sua cabeça é: se você reagir um acrilato de metila com Grignard, você vai destruir a carbonila original e transformar o éster em um álcool. Mas a ligação dupla lá da ponta, né? Ela vai continuar intacta. Ele nem vai encostar nela, para vocês terem noção. Continuando, falando agora do segundo caminho que essa adição pode ocorrer, que é a adição 1,4, ou estratégia de Michael. Então, agora vamos prestar um pouco de atenção aqui. Porque este é o queridinho pelo nucleófilo, no caso a adição 1,4, que é também conhecida como adição de Michael. Então, aqui o nucleófilo, ele é mais tranquilo, digamos assim, ele é menos agressivo que na primeira vez, no caso da adição 1 e 2, né? Ele não tem pressa, sabe? Ele prefere atacar, trazendo de novo o exemplo que eu dei da porta, tipo, ele gosta de entrar pela porta dos fundos. Ele ataca o outro carbono, né? Que é o carbono beta. E por que ele ataca esse carbono beta, né? Porque ao atacar o carbono beta, a molécula passa por um estado intermediário, né? Que deixa a molécula muito estável, que também pode ser chamada de enolato. Depois que esse ataque ele acontece lá no carbono beta, né? A ligação dupla que estava lá, ela pula para o meio, né? Ela acaba se movendo ali na molécula
E no final do processo, acaba que a carbonila, que tinha virado um carbocátion, ela acaba se regenerando. E aí o resultado final é surpreendente, né? Que a ligação dupla, ela desaparece, o nucleófilo fica grudado no carbono beta, e a carbonila, que é a porta principal, né? Que a gente, um comparativo de novo que eu falei no início lá da porta, ela vai continuar lá, sabe? Do mesmo jeito que ela estava, pleníssima, como se nada tivesse acontecido. E quem é que faz esse ataque ser tão elegante, digamos assim? Ele deixa a molécula lindona lá, ele deixa a molécula toda completinha, deixa ela estável e a carbonila volta a ser a carbonila que ela era antes. São os chamados nucleófilos macios. Mas o que seria um nucleófilo macio, né? Um dos maiores exemplos é o reagente de Gilman, que é aquele que tem o cobre, né? São reagentes que contêm cobre na sua composição. E também temos outros, outros compostos também são considerados, estão dentro da classe desses reagentes, são as aminas e os tióis. E lembre-se, né? Cobre gosta do beta, né? Se a gente for levar por essa trazendo uma analogia para tudo que a gente acabou de falar, né? Os reagentes de Gilman, que são reagentes que contêm cobre na sua composição, eles sempre vão gostar mais ou ter mais tendência de atacar os carbonos beta. Mas agora, comparando essas duas reações, vou dar uma dica para você nunca esquecer. No caso, os Grignard e o Gilmans. Essas reações para você nunca mais esquecer, viu? A gente vai fazer uma comparação rápida agora. Então, imagine que você tem o mesmo éster insaturado. Se você jogar o magnésio, que é na reação de Grignard, você ataca a carbonila. Você acaba atacando a parte de cima da cabeça da molécula, digamos assim. E você faz uma substituição 1,2. Mas se você tiver cobre, que é na reação de Gilman, você ataca a cauda, que no caso seria o carbono beta. E aí você vai acabar fazendo a adição 1,4. Mas por que a gente... porque os derivados de ácido, como os ésteres, eles gostam tanto dessa adição 1,4, né? Que é essa adição de Gilman. É porque o grupo ao lado da carbonila, como o, o oxigênio que está ligado a um grupo metila, no éster, né? Ele empresta um pouco dos elétrons para ela. Então isso faz com que deixe a carbonila, deixe ela mais estável, né? No caso, deixaria ela tipo menos famita, menos positiva, estaria emprestando os elétrons com ela, né? Deixando ela uma molécula estável. Com a carbonila mais tranquila, assim, o nucleófilo acaba tendo tempo de olhar para o lado e ver que o carbono beta é um excelente, uma opção mais eficaz e mais excelente para ele de atacar. Bom, gente, com isso a gente chega no final, nas partes da conclusão da nossa videoaula, né? Então, a gente chega no fim da nossa jornada de hoje, a gente vai recapitular uns pontos chaves para você ficar aí na sua cabeça, revisar depois, o primeiro deles é que sistemas conjugados, eles têm dois alvos positivos, né? Que pode ser a carbonila, o carbono 1 da carbonila e também o carbono beta. O outro ponto para você lembrar aí é que a adição 1,2, a direta no caso, né, que eu falei lá no começo, que são nucleófilos mais agressivos, eles são... como é essa adição, esse mecanismo, ele é preferível por nucleófilos fortes e mais duros, né, que contém magnésio, né, e ele acaba resultando na substituição
do carbono 1, que é o carbono lá da carbonila, né? E a adição 1,4, né? Que é também conhecida como reação de Michael. E ela é preferida por nucleófilos mais macios, né? Que é aqueles nucleófilos que eles possuem cobre, aminas, o grupo estiol na sua composição. E eles acabam atacando sempre o carbono beta e a carbonila acaba sendo preservada nessa reação. Então é isso. Espero que você tenha gostado da nossa videoaula. Espero que você possa ter aprendido e ter ficado alguma coisa. Aproveite e assiste várias vezes até entender e fica revisando até que o conhecimento acabe penetrando e ficando. E é isso. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima.